Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Vamos a mais uma leitura do Evangelho. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, do verso 54 a 62. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de o galo cantar. Então Pedro, saindo, chorou amargamente. Aquele que disse que seguiria o Senhor, ainda que na prisão e ainda que na morte. Nesse momento, quando Jesus é preso, neste primeiro momento, a palavra de Deus já diz que ele não seguia. Aquele que prometeu estar com o Senhor, que estaria com ele em todas as circunstâncias. Seja para a prisão, eu não vou te abandonar, eu não vou deixá-lo. E aqui o texto diz que, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Neste momento, Pedro mantém a distância. E o versículo 54, a frase que se destaca é: Pedro seguia de longe. Um discípulo que começa a distanciar do seu Senhor, que começa a sair da sua presença, que não o segue mais como pretendia seguir, que não está indo com ele nos lugares que ele está indo, nos lugares que ele está sendo levado. Ele começa a se distanciar. O versículo seguinte diz: E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram. Este que começou a seguir Jesus de longe, tomou lugar entre eles. Se assenta entre aqueles que estão tramando contra o Senhor. Se assenta com aqueles que são inimigos do Senhor. Passo a manter distância. Não quero mais identificação com o Senhor. E aí as coisas vão acontecendo. O frio vem. Há necessidade de fogo. A nossa alma precisa de fogo. Precisa de alimento. E nesse momento, longe do Senhor, começamos a buscar esse lugar onde nos aquentar. E Pedro tomou lugar entre eles. E nesse ambiente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. E aqui esta cena onde Jesus é levado dentro da casa do sumo sacerdote. Pedro fica à distância. E a palavra de Deus a sua atenção se volta para Pedro. Os passos que ele vai dando. Primeiro, Pedro seguia de longe. A outra frase,
Pedro tomou lugar entre eles. Verso 57, a frase: Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. No verso 58, ainda atenção voltada para Pedro. Pedro, tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. No verso 60, ainda atenção voltada para Pedro. Pedro insistia, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Aqui ainda Pedro não sai, mas o Senhor entra em cena. O Senhor volta os seus olhos para Pedro. E quando o Senhor olha, aqui o texto diz que Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Pedro segue de longe, Pedro toma lugar entre os escarnecedores, Pedro nega que conhece o Senhor, Pedro protesta, dizendo, não o conheço, não sou. Pedro insiste, homem, não compreendo o que dizes. E agora nós temos o caminho da restauração. Pedro se lembrando da palavra do Senhor. Pedro tendo os seus olhos mirados no Senhor, de longe, mas ele olha para o Senhor, e os olhos do Senhor estão sobre ele, e ele se lembra da palavra. Então Pedro, saindo daquele lugar, chorou amargamente. Aqui nós temos uma história triste, uma história de derrota. Pedro sendo derrotado, Pedro negando o Senhor. E todo esse processo inicia a partir do momento em que ele tira os olhos do Senhor e que ele começa a seguir o Senhor de longe. Que possamos pensar nas nossas vidas, no nosso discipulado, no nosso seguimento, na nossa caminhada com o Senhor. Estamos próximos? Estamos andando com o Senhor? Ou estamos seguindo à distância, sem muita identificação, sem muito compromisso com o Senhor, apenas de longe? Pensemos nesta manhã, nesta verdade, nisto que a palavra de Deus nos revela, e que sigamos o caminho da vitória. E o caminho da vitória é estar com o Senhor, é ter comunhão com Ele, é buscá-lo em todos os momentos da nossa vida, é andar com Ele nos dias bons e nos dias maus. Andemos com o Senhor e caminhemos com Ele. Que Deus te abençoe. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.